Olá, ouvintes da Raízes FM, eu sou a Madu Ventura e hoje nós estamos recebendo a Karen Moraes. A Karen Moraes é profissional de educação física e psicomotricista. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre o dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. Bom dia, Karen. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho primeiro do Dia Mundial, aí, o Orgulho Autista, né? Dia 18. Nasceu em 2005, né, lá com os britânicos, com o objetivo de trazer mais conscientização, né, desse público que vem aumentando cada vez mais, trazendo uma consciência de que é algo inato, é algo que vem desse ser, nasceu com ele, está interligado dentro dele, não é algo que ele adquiriu. Então, é trazer esse processo de conhecimento, de conscientização, de respeito, cada vez mais trazendo essa inclusão na sociedade. E eu também sou profissional, né, da área da educação física. Tenho um espaço, agora é ali em Rafar, né, próximo, em frente à rotatória de Rafar, onde eu atendo o público atípico, o público típico, né, que, com deficiência e sem deficiência. Né? Então, lá eu atendo pessoas que têm deficiência visual, auditiva, amputados, atendo pessoas com síndrome de Down, transtornos, atraso no desenvolvimento, autistas, transtorno de aprendizagem. Então, tem um público voltado ali, né, no meu espaço, onde eu atendo principalmente esse público, mas também atendo pessoas que não têm nenhum transtorno através do exercício físico. Então, a psicomotricidade é voltado para a área cognitiva, afetiva e motora, para ajudar esse indivíduo a se entender como pessoa na sociedade, no ambiente que ele está inserido, ajudar a ele entender esse próprio corpo, o que ele pode fazer, quais são suas potencialidades, aonde ele pode chegar com esse corpo para se desenvolver em todas as áreas, né? E principalmente as pessoas que têm esse transtorno, né? O autista. Então, ele tem muita dificuldade de entender o próprio corpo no espaço. E a psicomotricidade traz essa vivência corporal para que ele consiga se organizar, se planejar e entender o mundo que ele está inserido. E a educação física é o exercício físico funcional, pilates, onde a gente consegue também trabalhar a parte física, que também trabalha as questões emocionais e os hormônios e tudo mais, né? E um acaba meio que ligando o outro, né? Então se complementam. Se complementa, exatamente. E você contou um pouquinho sobre a história do Dia do Orgulho Autista. Eu acho que é de fato muito importante a gente conhecer ela, porque para a gente poder entender de fato o que é o espectro do orgulho do autismo. Será que você pode falar para a gente um pouquinho sobre quais são os primeiros sinais que a gente identifica em uma criança, em um adulto? Porque tem muitos adultos que nem sabem que tem autismo e tem autismo, tem algum grau de autismo. Sim. Como eu disse, né, é algo que nasce, né? Então, é uma questão de genes, né? Então, é a genética. Tem os fatores ambientais também, mas existe aí um fator muito predominante que é a parte genética, né? Então, existem muitos estudos ainda sendo investigados o porquê do autismo, né? Mas o que a gente tem que pensar é que alguns comportamentos que a gente se depara no decorrer da nossa vida, com as pessoas que não conseguem parar no lugar, né? Tem problemas na comunicação, fazem movimentos repetitivos. Aquela pessoa que lá atrás não tinha conhecimento, porque hoje a ciência avançou muito, nós temos grandes estudos, né, que nos ajudam hoje a ter essa consciência de entender que não é algo que não é frescura, né, mas que sim, que é uma condição, né, um transtorno que faz com que essa pessoa tenha esse comportamento. Então, vamos pensar lá atrás, os adultos, que hoje são adultos e hoje estão buscando ajuda, estão se descobrindo, né? Eu fui recentemente num congresso e eu conheci uma adulta lá do Paraná e ela fazia pouco tempo que descobriu que ela é autista. Para ela foi muito libertador. Por quê? Porque ela começou a se entender na sociedade, porque é um público que lá atrás, quando a gente não tinha tanto conhecimento, que recebia chacotas, era discriminado pela sociedade, era excluído, rejeitado, o estranho da turma, o que ficava no cantinho, que não se socializava, que tinha dificuldade de jogar uma bola.
Então, hoje a gente sabe que não é frescura, existe um porquê de tudo isso, o porquê desse comportamento. Então, às vezes, os adultos vão buscar ajuda para entender uma depressão, uma ansiedade, e aí, com o passar dessa pesquisa, dessa análise de protocolos de médicos e profissionais, eles acabam entendendo: opa, você tem algumas coisas que indicam que você é autista. E aí a gente começa a ter uma descoberta e uma libertação. Porque quando ela descobre, ela consegue entender aonde ela vai poder intervir, que profissional vai poder ajudar ela a ter mais qualidade de vida, a sofrer menos. Porque o autismo, ele é um transtorno, é algo que gera sofrimento para este indivíduo. Por quê? Porque a área mais afetada no cérebro é o córtex frontal. É essa área da frente do nosso cérebro que é responsável pela a organização dos nossos pensamentos, pela memória, pelo freio inibitório, ter controle do meu comportamento, né? Então, essa área do cérebro, ela é muito importante e é a área mais afetada no autismo. Então, pensando aí em crianças, agora a gente falando um pouquinho do desenvolvimento infantil, né? A criança com 6 meses de idade, um bebê de 6 meses de idade, ele já tem que estar se comunicando com seu cuidador, né? Com a sua mãe, com quem cuida dessa criança. Então, ele tem que já sorrir, ele tem que responder quando você chama, ele olhar para você, ele sorri, ele interage, ele tenta, faz gestos com as mãos. Então, você percebe que existe uma resposta dessa criança para o indivíduo que está cuidando. Então, é uma tríade entre comunicação, a parte motora, a parte afetiva, a parte social, socializar com o outro. E no autismo, eles têm prejuízos nestas áreas, que é a parte da comunicação, na parte social e na parte de sensorial também, e também na parte motora. A parte motora, ela não está descrita no DSM-5, né? Pode ser que daqui a um tempo, quando tem uma nova revisão, a gente está torcendo para que insira isso, porque a gente sabe que muitos dos autistas têm muitas dificuldades motoras nas suas habilidades amplas. Então, por isso que a psicomotricidade ela é muito importante, porque a gente vai ajudar esse indivíduo a trabalhar primeiramente o seu tônus, a tonicidade, regular, entender esse corpo, trazer mais força, mais resistência, mais postura, trazer atividades corporais e vivências corporais para ativar esse cérebro e ele se conectar melhor com o ambiente. Então, esse bebezinho de 6 meses, ele tem que fazer já essa interação. Com 9 meses, ele já vai avançando, já vai fazendo aquela busca dirigida, então ele vai tentar alcançar objetos. Com 1 ano, ele já está apontando, ele já está falando umas 6 palavrinhas, bobó, mamã, papá. Então ele começa a sair alguns sons, ou seja, existe uma interação motora, afetiva, social, uma comunicação intensiva. Se isso não existe nesse processo dos marcos do desenvolvimento, que é onde a gente segue para ter um parâmetro, não que todos vão seguir igualzinho do jeito que está ali, mas a gente tem um parâmetro que é uma base. Se ele até aqui ele não desenvolveu, opa, é um alerta para a gente correr atrás. Por quê? Porque a criança precisa se desenvolver, principalmente na primeira infância, ela ter aí uma intervenção, porque está tudo cru dentro desse cérebro, tá paradinho ali, branco. Então, ela precisa de muitas conexões cerebrais para ativar esse cérebro, para ativar a área das emoções, a área motora, a área da fala, a área da escuta, da autorregulação. Então, tudo isso precisa ser vivenciado. E se esse corpo é um corpo que não tem uma iniciativa, ele não faz, ele não vivencia, ele não desenvolve. Então, é um alerta muito importante na carteira de vacinação, né, das crianças, tem o marco do desenvolvimento. Então, vale muito a pena a gente aprender, estudar sobre isso e não achar que cada um tem o seu tempo. Não, viu? O meu também demorou para falar. Não espere.
Não espere, porque hoje, antigamente a gente não tinha tanto conhecimento e as pessoas tinham essa visão. Hoje não dá mais para aceitar esse tipo de visão, porque nós temos estudos, nós temos artigos, nós temos a ciência que está avançando cada vez mais e provando que o prejuízo é significativo. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a parte comunicativa, a parte social, que é onde eles têm esses prejuízos, tudo isso, a parte de habilidades, vão acumulando. E conforme vai acumulando, para depois a gente intervir, é muito mais difícil, é muito mais sofrido para essa criança se desenvolver, um sofrimento maior para a própria família, para todos que estão envolvidos. Então, o autismo, o comportamento, é importante a gente olhar esse comportamento da criança, do adulto. O adulto é muito mais na questão social mesmo, né? No relacionamento, a dificuldade de olhar no olho, o contato visual, essa troca, né, com o outro, para eles é muito mais difícil. E seria, acho que mais ou menos isso aí que é importante a gente estar atento. Sim, você falou pra gente sobre a gente prestar atenção em questão aos estímulos do bebê, da criança, ao que o adulto faz. Não só o que o adulto faz, mas o desenvolvimento dele como pessoa. Como uma família que muitas das vezes não tem o conhecimento, que talvez seja um pouco leigo sobre o assunto, ela deve agir, quem ela deve procurar, o que ela deve fazer nessas situações. A família, ela é muito importante, né? Ela é um fator, assim, que ela é a chave de tudo para as coisas fluir, para as coisas darem certo. Primeiramente, existe aí uma idealização, né? Então, a família, ela sonha em ter o filho, idealiza, ela cria uma expectativa em cima daquele filho. Então, para ela é muito difícil receber essa notícia, porque até então ela também não tem conhecimento, mas o que é isso? O que está acontecendo, né? Então, é um momento difícil, de luto, que a gente fala, né? Que ela precisa receber esse apoio dos profissionais que deram notícia, que deram o diagnóstico, ajudar essa família a se organizar seus pensamentos para começar a intervir. O que é muito importante é ela receber apoio e a família estar engajada. Então, para que tudo flua bem, como eu disse lá no início, o córtex frontal é a parte mais afetada no autismo, afetando a motivação em fazer as coisas, a autorregulação emocional, o foco, a concentração, a impulsividade, o gerenciamento de controlar esse corpo, toda essa organização e essa comunicação, socialização, alterações do sono, alterações na alimentação, alterações sensoriais, né? E tudo isso precisa ser bem estruturado e essa família saber como lidar com isso. E quando não tem engajamento da família, tudo isso aqui sobrecarrega. E isso vai afetar na vida acadêmica, na socialização, no profissional, porque ele vai se tornar adulto um dia. Então, tudo isso começa a ser afetado. E ter uma boa equipe, médicos realmente capacitados, especialistas na área. Hoje existem muitos protocolos de avaliação para identificar o autismo, muitos. Vou citar 2 que são padrões ouro, né? Que é o ADIR, que é voltado mais para crianças, tem o EIDOS 2, que é voltado para adolescentes e adultos. Então, a gente consegue ter uma visão maior aí do que realmente precisa fazer. Então, essa família precisa estar com um profissional realmente que tenha uma equipe boa, que faça uma indicação de um tratamento adequado para que consiga intervir com precisão e com efetividade. E em alguns casos também a gente precisa da medicação, né? Então, a medicação também ela é primordial. Nós temos um exemplo no meu dia a dia, né, na prática, até com autorização da mãe, ela autorizou falar, que é do Max. O Max, ele já está comigo aí um tempo, né? Era uma criança que corria para lá, para cá, para lá e para cá, não parava quieto. Muitos profissionais, né, de escola tinham muita dificuldade em dar atendimento para essa criança, ter um professor junto com ele, porque não sabia lidar, não estava entendendo os seus comportamentos, muitas dificuldades. E é um processo, é o tempo.
né, além de Deus, né, a família estar pedindo sabedoria a Deus, a gente precisa entender que esse ser humano tem capacidade de evoluir. Mas é o tempo. Além do tempo, né, que a gente tem que esperar esse processo acontecer, como a medicação. Essa medicação leva um tempo para se ajustar no organismo. Às vezes você dá uma dosagem, não dá certo, às vezes tem que trocar a medicação, né? Mas ele necessita dessa medicação, porque por si só, esse cérebro não vai se regular sozinho. Não, só com a intervenção, sem a medicação, em alguns casos é muito difícil, né? Eu tenho autista que não toma medicação. Em algumas coisas ele consegue avançar, né? Tem algumas dificuldades, mas ele tá avançando também. Mas o que é importante a gente salientar é que a medicação faz toda a diferença. E aí, quando a gente une tudo isso, um bom médico especialista na área, dando um apoio para essa família busca conhecimento de como ajudar meu filho a se desenvolver. E com uma boa equipe capacitada, tudo é possível. Né? Não é porque ele tem um transtorno que ele não vai se tornar um adulto eficiente e consegue ter qualidade de vida, se virar na vida. Né? Então, hoje, o Max é uma criança que está andando de ônibus, ele não corre mais, não fica pulando para lá e para cá. Ele fica sentado, ele está começando a soltar as palavras, ele está se comunicando, ele está com... Não vou saber exatamente aqui, que eu não vou me lembrar, por ter medo até de errar a idade dele. Até peço desculpa se eu errar. 7 ou 8 anos. Max, agora é você que vai ler para a Pro. Lê o que está escrito aqui. Aqui, Max. O que está escrito aqui? O navio Nunu, muito bem. O navio Nunu, o que ele faz? Navega. O que está escrito aqui? Pelo rio Nilo. Na cidade de Nepal. Lá nunca tem neve, mas tem nave espacial. Muito bem, Max. Ele está avançando. Então, gente, é persistência, consistência, é não desistir, é acreditar nesse indivíduo que ele tem meios de aprender e ele tem potencialidades. Só que por ele ser autista, ele precisa de rotas diferentes do que a nossa, para ele evoluir. Se essa rota não acontecer de uma forma adequada e adaptada para ele, não flui. E é isso que a gente precisa enxergar. Por isso que o Dia Mundial, dia 18, é muito importante, porque vai trazer essa consciência. Ele precisa de alternativas de aprendizagem e é possível. E eu vi um vídeo recentemente nas redes sociais em que uma menina ela falava assim, coisas que eu achava que para mim era normal e depois eu descobri que era autismo. E a gente acaba vendo que tem muitas pessoas que depois da fase adulta, depois de muitos anos, descobrem que tem um espectro autista, mas durante a vida inteira delas, elas sofreram com isso, foram tidas como estranhas dentro da escola, não conseguiram se desenvolver tão bem dentro do trabalho. Então, quais são os sinais que um adulto ele identifica para poder saber se ele realmente é portador do espectro autista? O adulto... É aquilo que eu havia comentado no início, pegando o gancho dali, ele busca, às vezes, por uma questão emocional, por achar que está depressivo, né? Ele tem dificuldade, eu não consigo me sentir pertencente a um grupo, e ele sempre se exclui, ele fica acuado, ele não consegue fazer contato visual, então às vezes ele olha no nariz, olha na boca, mas não olha nos olhos. Então o adulto, ele tem esses sinais do contato visual, a questão de querer ficar muito isolado, de se fechar, não ter uma motivação para ir, uma vontade de fazer algo, né? Então, ele busca o próprio interesse, né? Então, os autistas, ele tem alguns comportamentos restritos, buscam o próprio interesse, e alguns também têm um hiperfoco em alguns temas, séries, né? E aí eles acabam por
meses ficando naquele assunto e eles têm dificuldade em fazer novos amigos, né? E principalmente por essa dificuldade na comunicação, nessa socialização. Por quê? Porque eles repetem muito o mesmo assunto pela dificuldade de manter uma conversa. Eles não conseguem avançar na conversa. E eles mantêm o mesmo foco naquilo. E acaba ficando uma situação ruim, desagradável, que às vezes as pessoas não entendem e acham, nossa, esse cara é chato, não dá para ficar perto dele. Então, eles têm essa dificuldade de manter esses amigos devido a esse tipo de hiperfoco. Outra coisa que eles têm dificuldade é de entender a leitura corporal do outro, né? As palavras do outro, né? Então, eles entendem tudo de forma muito literal, concreta, né? Sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, essa pessoa não se toca, eu preciso que ela saia daqui, ela não se toca. Então, ele não entende esse gesto corporal, eles têm dificuldade de entender, né? Então, começar a fazer uma autoanálise de si mesmo. Nossa, por que eu não consigo fazer que nem aquela pessoa? O ato do imitar também é muito importante, né? O observar o ambiente ao redor e tentar copiar, né? Então, isso é desde lá criança e quanto adulto também alguns têm essa dificuldade. E na fase da criança é mais importante a imitação, porque é o que vai ajudar ela a desenvolver. Então, se ela não imita, ela não desenvolve, né? Então, tem muitas coisas envolvidas. Então, acho que o fator primordial no adulto, nós temos aí 3 níveis do autismo, né? Que é o nível 1, popularmente falando, que seria o leve, tá? Nível 1, não precisaria de um suporte, tá? Agora, o nível 2 e o nível 3 são... precisa de um suporte maior de ajuda, né? Então, eles têm muito mais dificuldades na comunicação, alguns não são verbais, não conseguem idealizar uma ação, né? Então, eles precisam de um auxílio maior, se conectar consigo mesmo é muito difícil, entender o mundo. Então, para eles é mais difícil. Agora, o nível 1 é aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, mas nem parece que é autista. Mas, na verdade, esse daqui é um dos que mais sofrem. Por quê? Porque eles entendem mais do que os outros 2 tipos, apesar de entender no literal, mas eles têm as emoções que eles acabam fluindo mais essa questão da emoção. E para eles é muito difícil lidar com essa parte social, né, a comunicação. Então, eles acabam se sentindo excluídos da sociedade, porque eles mesmos têm essa dificuldade de lidar, não sabem como lidar. Então, é um fator importante. Então, eu acredito que no adulto, mais seria essa parte, né, do social. E lógico, por exemplo, vamos pensar se ele está numa família, ele vai numa festa de aniversário, ele não quer ir numa festa de aniversário junto com a família. Ele não quer participar de algum evento com a família. Então, ele se fecha e a família se torna um caos, um conflito entre a família, porque a família não entende esse jeito dele ser. Se ele está num ambiente de trabalho, ele pode desenvolver algumas habilidades ali, e já outras, como estar junto com o grupo, é muito sacrificante para ele. É um gasto energético muito grande para ele conseguir vencer essa barreira. Então, para ele é difícil. Tem as questões sensoriais, luz, barulho, né? A questão da alimentação. Alguns sentem muito mais do que a gente. Então, tudo isso traz uma desorganização no nosso corpo. Porque o autista, ele aprende, ele se desenvolve diferente. É um cérebro diferente. E ele vai continuar sendo autista, ele não vai mudar. Ele vai aprender a lidar com esses comportamentos e como ele vai se regular mediante as dificuldades do seu dia a dia. Por isso que é muito importante ter a intervenção com os terapeutas, com a família, médico, medicação, para que tudo flua e se encaminhe, comece a se encaixar, para trazer para ele autonomia, qualidade de vida e as suas potencialidades. Alguns adultos têm afinidade com matemática, afinidade com outras línguas, com a tecnologia. Então, ele consegue avançar. Então, a gente não pode focar nos prejuízos apenas. A gente tem que pensar no que ele é bom, aonde ele pode evoluir, porque ele também pode evoluir. Tem uns que gostam muito, tem hiperfoco em cozinha, em comida, pode trabalhar nessa área, mas eles precisam de oportunidade.
Então, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento é muito importante, porque a partir do momento que a família, a sociedade, os profissionais, todo mundo buscam o engajamento e buscar o conhecimento, há uma troca, o preconceito cai e surge a empatia. E para surgir empatia, precisa ter conhecimento, senão nós nunca vamos aprender a ter empatia. E um adulto, ele consegue ser 100% independente na vida dele, no cotidiano, no dia a dia. Consegue ser independente, porque ele vai aprender a se organizar. Mas ele precisa antes dessa ajuda profissional. Então, ele precisa de um psicólogo, ele vai precisar, talvez, aí de um terapeuta ocupacional, ele vai precisar, talvez, de um profissional de educação física, um psicomotricista, profissionais da análise do comportamento aplicada, que é o ABA, que é uma ciência, que é a ciência mais, que tem mais comprovações científicas que funciona para autista. Então, por isso que existe um fator. Então, precisa ser feita uma boa avaliação desse adulto, porque hoje em dia tem alguns diagnósticos sendo aplicados errados também, por isso que tem que ser um profissional capacitado, especialista, porque pode se confundir muito com fobia social. Então, é aquela dificuldade na socialização e achar que é autismo. Então, tem que ser uma investigação muito minuciosa, com profissionais realmente experientes, para que esse indivíduo receba uma boa conduta de intervenção e consiga se tornar independente. Mas, voltando, as funções executivas, toda essa parte precisa estar bem trabalhada. Eu atendi uma autista adulta e ela falava, cara, eu esbarro nas coisas, eu tenho dificuldade de me perceber no espaço, eu não consigo fazer as coisas, eu gostaria muito de dirigir, não consigo dirigir. Aí a gente começou a fazer uma intervenção, ela começou a perceber próprio corpo, a gente colocou alguns pezinhos, algumas coisas no corpo dela para ela se organizar, ela perceber esse corpo no espaço, e com a intervenção ativando mais esse cérebro, levando informações ali para o nível de concentração, atenção, e ela se organizar, ela começou a perceber melhor, se enxergar no mundo, né? E aí hoje ela dirige. Então ela conseguiu vencer uma barreira. E hoje ela dirige, então ela é uma adulta que hoje ela é motorizada, então ela pode trabalhar com isso também. Então, é muito importante a gente entender as diferenças. O Dia do Orgulho Autista é para isso, para a gente entender que esse mundo ele é diverso, não tem ninguém igual a ninguém. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Cada um tem as suas potencialidades e a gente precisa aprender a respeitar isso, mas é só através do conhecimento. Muito obrigada, viu, Karen, por trazer tantas informações tão importantes sobre o espectro autista que eu acredito que muitas pessoas ainda não conheciam. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Precisar à tua disposição. Eu trouxe esse livro, ele é muito importante, ele tem uma linguagem bem sucinta, de fácil acesso para todas as pessoas. É de um neurocientista, né? Eu fui num congresso recentemente e acabei conhecendo esse neurocientista e fiquei maravilhada com o tema, que eu já amo esse tema, e maravilhada com as coisas que ele falou. E tudo que a gente abordou aqui tem muita coisa rica para você que busca, quer um conhecimento, quer ajudar seu filho, ou um adulto que quer se encontrar. Então, esse livro é o de Fernando Lauria, que é um neurocientista, TEA, TDAH e funções executivas. Então, como trabalhar esse corpo, como dominar, se autorregular. Então, é muito importante. É uma indicação que eu deixo aí para vocês. E essa foi a nossa entrevista com a Karen Moraes, psicomotricista de Madu Ventura para Raízes FM.